Olá, galera do sexto ano. Então, vamos continuar aí com o livro 1, né? Nessa continuação aí, nós vamos trabalhar com o capítulo 5. Vocês podem aí pegar o livro 1, vocês podem abrir no capítulo 5 e nós vamos trabalhar, como nós trabalhamos no capítulo 3 e vamos trabalhar o capítulo 5, ele vai ser totalmente voltado para a questão da cartografia, tá? Então, nós vimos lá no capítulo 3 a questão do mapa, a questão do bloco diagrama, essa questão também da carta, da planta, da maquete. Tudo isso aí são formas de representar um espaço geográfico. Mas nós vamos trabalhar no capítulo 5 não só essa forma de representar, como chegou à conclusão essa forma de representar o espaço geográfico, mas também trabalhar outras possibilidades aí de trabalhar com a cartografia, como é a questão das coordenadas geográficas, a questão também da rosa dos ventos, fuso horário e também da questão escala, ok? Então, no capítulo 5 aí, nós vamos trabalhar com tudo isso aí. Vai ser um capítulo um pouco extenso, um pouco longo, como vocês podem perceber no livro de vocês, mas vai ser um capítulo bastante proveitoso e bastante também divertido. Vocês vão aprender muitas coisas diferenciadas, tá? O capítulo 5, como ele mesmo fala, que é a cartografia e representação da Terra, vamos trabalhar principalmente aí essa questão de como representar o globo, como representar a Terra no globo, certo? Então nós temos aí o globo terrestre, um globo bastante antigo e um globo bastante atual, tá? Essa forma de representar a Terra em globo terrestre é a forma mais específica e é a forma melhor de produzir e representar a Terra. Por quê? Deixa eu pegar aqui o nosso globo. Vocês irão perceber que o globo terrestre, né, é a forma mais especial e a melhor forma de representar a Terra, pois nela você vai ver a localização dos continentes em seus devidos lugares, você vai ver o eixo da inclinação da Terra, né, que é um eixo aqui de 15 graus, essa inclinação. Você irá perceber que a Terra sempre vai girar do sentido oeste para o sentido leste. Com isso aí vai surgir os chamados dia e noite. Então, a gente ter o globo que nós temos hoje, né, a gente ter a possibilidade de ter esse globo atual do século XXI, foi uma característica bastante desenvolvida lá na Alemanha, através do cartógrafo Martin Behring. Nós temos esse primeiro globo terrestre, que é um globo totalmente diferenciado do nosso atual, e esse globo terrestre aí, ele vai nos mostrar 3 continentes apenas, até porque vai ser desenvolvido no século XV, né? Século XV ainda não houve as grandes navegações, ou seja, no século XV não houve a possibilidade de desenvolver o conhecimento de outros continentes, como o caso do continente americano. Nesse globo terrestre aqui, de 1490, não existe América, não existe Oceania, só vai existir África, Ásia e Europa. É um globo bastante antigo, porém é a melhor forma de representar a Terra. Quando passa-se os anos aí, né, quando melhora a tecnologia, quando desenvolve as navegações e desenvolve a bússola, desenvolve os satélites e assim sucessivamente, o globo terrestre, ele muda a sua feição, ele muda a sua conjuntura, muda as suas características. E você irá perceber que, muito diferente do globo de 1490, né, que é o globo terrestre de Nuremberg, que foi na cidade alemã desenvolvido esse globo, tá? Você vai perceber que já vai aparecer todo o continente americano e também aparece a Oceania, tá? É o globo que nós temos hoje, o globo totalmente atual, um globo perfeito, né? E o globo aí voltado para os nossos estudos em sala de aula, que é o globo terrestre que nós utilizamos atualmente, tá? Mas como é que eu posso aí desenvolver também um planisfério? Já que o planisfério é uma forma de representar a Terra, né? Eu tenho uma forma chamada forma tridimensional, como nós já trabalhamos essa questão aí, né? E o que é uma forma tridimensional? É quando aparece altura, largura e a profundidade, que é essa forma tridimensional que o globo terrestre é. Como é que eu posso transformar esse globo terrestre em um planisfério? Já que é quase impossível você pegar um círculo e deixar esse círculo aí, ele
perfeito em um plano, né? Nós temos aí essa diferenciação entre o globo e um plano. Eu vou pegar a forma tridimensional e transformar em uma forma bidimensional, ou seja, só altura e largura, não mostra profundidade. Quando você pega essa forma tridimensional e transforma ela em uma forma bidimensional, você vai ter distorções, ou seja, você vai ter áreas, principalmente essas áreas mais ao norte aqui, um pouco mais esticada. É como se você pegasse esse globo terrestre aqui, né, abrisse ele e quisesse transformar ele em um plano, em uma carta, em um mapa. Você vai ver que ele não vai sair perfeitamente igual ao nosso planisfério. Ele não sai perfeitamente como esse mapa aqui. Por que não? Porque essa região mais ao norte, que é a região onde ficam os polos, é a região menor. Quando eu pego essa região menor e faço esse esticamento, né, eu larguejo essa região mais ao norte e a região mais ao sul, eu estou distorcendo as suas áreas. Quando eu faço essa distorção de área, eu estou crescendo essas áreas que não existem na realidade esse tamanho normal. Ou seja, eu vou desenvolver e vou crescer essas áreas ao sul e ao norte, que vão ser áreas que vão chegar muitas vezes ser bem maior do que as regiões centrais próximas à linha do Equador. Por exemplo, essa região da Groenlândia. A Groenlândia é menor do que a região sul do Brasil. E devido à sua distorção de área, você vai ver que essa Groenlândia aqui, ela vai ficar praticamente maior do que a própria região sul do Brasil, praticamente o mesmo tamanho do Brasil, que isso na realidade não acontece. Continuando aí, nós temos a principal forma de representar a Terra, que é o globo terrestre, mas também nós temos formas de projetar essa representação em um plano, né, que é chamado de projeções cartográficas, tá? As projeções cartográficas são as melhores formas de representar a Terra em um plano. Por quê? A partir dessas projeções aí, né, que são esses mapas, você vai ver toda a distribuição dos continentes de forma homogênea, né? Essa distribuição aí bastante nítida. E um ponto negativo que você vai perceber serão essas distorções aqui, ó, principalmente entre as regiões polares, regiões norte e regiões sul do globo, tá? As regiões menos distorcidas, ou seja, as regiões que menor vai ser esticadas para estar em um mapa, será a região aqui, ó, próxima à linha do Equador. Então, nós temos dois tipos de projeções cartográficas, tá? Eu tenho a projeção cilíndrica, que é como se fosse eu pegar esse globo terrestre aqui e em volta desse globo eu colocasse uma folha de papel e a partir dessa folha de papel saísse todo o globo terrestre, como tem aqui a imagem desse exemplo. Você pega o globo terrestre, coloca uma folha de papel e a partir daí você tira como se fosse uma imagem da Terra em forma de mapa. Só que quando a gente pega essa imagem da Terra em forma de mapa, né, em forma de planisfério, você vai perceber que essa região mais ao norte, ela esticou, ela ganhou projeções que ela não tinha, ela ganhou distorções que ela não tinha quando ela era um globo terrestre. Tá? Então, as regiões mais norte, né, as regiões mais extremas, que é o Polo Norte e o Polo Sul, são as regiões que mais terão aí grande distorção. A mesma coisa acontece com essa projeção cônica. A projeção cônica, o nome já está falando, trata-se de um cone, né? Você como pegasse um cone, aquele chapéu de festa de aniversário, e colocasse em cima do globo terrestre. A partir daí, você vai ter regiões próximas à linha do Equador, ou seja, nessa projeção cônica você pode fazer mapas tanto das regiões em cima da linha do Equador, como das regiões abaixo da linha do Equador, tá? Você nessa projeção cônica, a gente não pode e não tem como pegar todo o globo terrestre, já que se trata de um cone, fica apenas na metade desse globo terrestre. Então essas duas projeções aí são as principais projeções que foram desenvolvidas para facilitar o aproveitamento, né? Se não tem globo terrestre, então tem o planisfério, que é uma forma de você
desenvolver e mostrar aonde se localiza cada continente e cada região. Mas lembrando, a melhor forma de perceber a Terra, ou seja, a melhor forma de você ter a Terra em sua forma perfeita e distribuída é através do globo terrestre, ok? Com isso aí também nós temos as chamadas orientações, né? O que é a orientação? É você se orientar em qualquer lugar do espaço geográfico. A partir dessas orientações aí, nós vamos ter os chamados pontos cardeais e os chamados pontos colaterais, ok? Vamos lá então falar sobre cada um deles, né? Nós temos o norte, o sul, o leste e o oeste. Como é que a gente pode identificar a região leste? A região leste é a região que sempre o sol irá aparecer pela manhã, ou seja, é o nascente. O leste é o nascente. O sol sempre irá nascer pelo nascente. Mas o leste sempre fica à direita, ou o leste sempre fica à esquerda, isso é bastante relativo. Dependendo da sua posição que você vai estar, o leste pode ser tanto à direita, como o leste pode ser tanto à esquerda. Isso vai depender da sua posição. Mas o leste, a região leste, será a região que irá nascer o sol. E, oposta à região leste, vamos ter a região oeste. É aquela região, é aquela localidade no qual o sol ele vai se pôr. Então, o sol sempre nasce em um local, esse local é chamado leste, e o sol sempre se põe em outro local, esse local é chamado de oeste. Nós vamos ter esses pontos cardeais, né, principais de nascente e poente. Como eu falei, vai depender se é sua direita, sua esquerda, dependendo da posição que você vai estar e se localizar. Acima do leste, né, nós temos a região norte, certo? As bússolas que nós temos atualmente, elas só mostram, ou os mapas também que nós temos atualmente, eles só vão mostrar esse ponto aqui, que é o ponto norte. Por que só mostra esse ponto aqui? Porque a partir do ponto norte é que você vai perceber que a direita do norte vai ser o leste, a esquerda do norte vai ser o oeste. E logo a mais em contrapartida, né, o oposto do norte sempre será o sul. Então isso aí já é uma coisa que a gente trabalha desde a educação infantil, a gente trabalha lá no ensino fundamental 1 e a gente trabalha também no ensino fundamental 2. E posteriormente vamos trabalhar um pouco mais lá no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, ok? Só que esses pontos cardeais não são o suficiente para a gente se localizar num globo terrestre ou se localizar em uma região, né? Por que não? Porque fica uma brecha muito grande, um espaço muito grande entre o norte e o leste, certo? Entre o norte e o leste fica um espaço grande. A mesma coisa acontece entre o leste e o sul. Fica espaços muito grandes que as pessoas têm que seguir, tá? Entre o norte e o leste foi desenvolvido um ponto chamado ponto colateral. Esse ponto aí é a junção entre o norte e o leste, que é chamado de nordeste, certo? Então, entre o norte e o leste, eu tenho um ponto colateral chamado de nordeste. Entre o leste e o sul, eu tenho outro ponto colateral que é chamado de sudeste. A mesma coisa acontece entre o norte e o oeste, né? Você soma aqui as duas palavras e dá sudoeste. E por último aí nós temos a região noroeste, que é o ponto de encontro ou o ponto que fica entre a região norte e a região nordeste. Nós temos os pontos cardeais, que são os principais pontos, e temos os pontos colaterais, que são os pontos subsequentes, ou seja, entre um ponto e outro sempre vai ter um outro ponto colateral, vai ter um ponto colateral aí, certo? Falamos sobre os pontos cardeais, vamos falar então sobre a localização dessas regiões aí, tá? O primeiro que nós vamos falar vai ser sobre paralelos. O que são paralelos, né? Paralelos são são linhas imaginárias que vão cortar a Terra no sentido leste-oeste, tá? Paralelos são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido leste-oeste, ok?
Ou seja, são linhas deitadas, são aquelas linhas horizontais, linhas deitadas que vão cortar a Terra leste a oeste. A principal linha, né, deitada, que é chamada linha horizontal, que está cortando um globo, vai ser a linha do Equador. Essa linha aí, ela vai ser a principal e a responsável por desenvolver dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, ok? Vamos lá. O Equador é a principal linha paralela que vai dividir a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. A distância de uma linha para a outra, tá? Essa distância que vai ter aqui, ó, uma linha para a outra, é chamada de latitude, certo? Então, paralelos são as linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido leste-oeste. E o Equador divide a Terra em norte e sul. Só existe o Equador como linhas imaginária? Não. Existe mais 4 principais, que é o quê? O Trópico de Capricórnio, né? Aliás, o Trópico de Câncer, aqui ao norte, e o Círculo Polar Ártico. A mesma coisa acontece na região sul. Existe o Trópico de Capricórnio e existe o Círculo Polar Antártico. Esses são os 5 principais paralelos que cortam a Terra no sentido leste-oeste, ok? E vai surgir o quê? 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Lembrando que a distância entre os 2 paralelos é chamada de latitude. É a distância que vai se concentrar entre 2 paralelos. Vamos supor aqui que nós tenhamos essa distancinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Essa distancinha aqui, ó, que você vai perceber de um para o outro, é chamada de latitude, tá? Paralelos são essas linhas. Essas linhas são chamadas de paralelos. E a distância que vai ter uma linha para outra é chamada de latitude. Lembrando que o Equador, como é o principal paralelo, ele divide a Terra em norte e em sul. Certo? Temos aí essa caracterização do Equador em norte e sul, ok? Vamos então para o próximo, que é os meridianos. Meridianos, né? Diferente aí do Equador, os meridianos são linhas que estão em pé, ou seja, meridianos são linhas que cortam a Terra no sentido norte a sul, tá? Esses são chamados de meridiano. Nós temos um principal meridiano, que é o meridiano de Greenwich. Esse meridiano de Greenwich, ele vai ter digamos que vai ser na região de Londres, né? Vai ser desenvolvido aí na região de Londres, esse meridiano aí, devido ao contexto que há no século XVIII, que foi quando foi desenvolvido essa conjuntura aí de divisão da Terra, tá? Esse meridiano aí é o principal meridiano, então é o meridiano 0, assim como o Equador. O Equador é 0, Greenwich também vai ser meridiano 0. O meridiano de Greenwich, ele corta a Terra no sentido norte e sul. A partir daí, nós vamos também ter 2 hemisférios, certo? Nós vamos ter o hemisfério leste, que é esse local aqui, ok? Vamos ter aqui, ó, hemisfério leste, e nós vamos ter também o hemisfério oeste. 2 grandes hemisférios aí que vai dividir a Terra, tá? Lembrando que nós também, a partir do Equador, nós temos o hemisfério norte e nós temos o hemisfério sul. A partir de Greenwich, que são os meridianos, nós temos o hemisfério leste e o hemisfério oeste, ok? E também há outros hemisférios, né, que são, temos outros meridianos aqui. Temos o Greenwich como principal e temos outros. Essa distância entre 2 meridianos, né, essa distância que vai ficar aqui entre 2 meridianos, vai ser chamada de longitude, tá? Então, eu vou ter aí a latitude, que vai ser a distância entre 2 paralelos, e eu vou ter a longitude, que é a distância entre 2 meridianos.
que um meridiano e um paralelo, ele pode se encontrar, ó. Pode supor que tem aqui vários meridianos também, e vários paralelos, e eles vão entrar em contato um com o outro, formando uma localidade, ó, que é essa localidade aqui, certo? Outra localidade. Isso aí nós vamos falar agora sobre essa questão aí das localidades. Vamos lá então, né? Nós temos aí as coordenadas geográficas. O que são coordenadas geográficas? Coordenadas geográficas é quando um paralelo e um meridiano, eles se cruzam, tá? Então eu tenho o nosso mapa aqui e nós temos os paralelos e nós temos os meridianos. Nós temos os hemisférios, tá? Lembrando que os paralelos, né, são as linhas que estão deitadas. Aqui, ó, temos várias linhas deitadas. E os meridianos são essas linhas que estão em pé, ok? Vamos lá pegar aqui o nosso principal paralelo. Quem é o nosso principal paralelo? É a linha do Equador, ó, que está em 0, ok? Então, esse é o nosso principal paralelo, que é o Equador. Esse paralelo aqui vai dividir a Terra em leste, vai dividir a Terra em norte e em sul, ok? Nós temos aqui o nosso meridiano 0 grau também, ó, porque é o ponto de partida que vai dividir a Terra também em dois hemisférios, o hemisfério leste e o hemisfério oeste. Então, nós vamos ter dois hemisférios norte e sul e dois hemisférios leste e oeste. Quando se encontram aí, né, um paralelo e um meridiano se encontram, vai formar uma coordenada geográfica, ou seja, vai formar uma localidade que vai ser vista em qualquer parte do globo, a partir do GPS. Vamos então pegar o ponto A, tá? Como é que eu sei quais são as coordenadas geográficas do ponto A? Vamos lá, então. Vamos saber aqui como é que eu faço para trabalharmos o ponto A. O ponto A vai ser caracterizado como? Vou colocar aqui. Primeiro a gente tira a latitude, certo? Depois tiramos a longitude. O ponto A, ele vai se encontrar a 50 graus, ó. O ponto A, ele vai se concentrar a 50 graus. Esse 50 graus vai ser o quê? Aqui, ó, ponto A, né? Tá 50 graus. Tá aqui, ó, ponto A, 50 graus. Só que esse 50 graus aqui, ele vai ser o quê? Que hemisférios vai ser esse 50 graus? Vai ser norte, vai ser sul, vai ser leste e oeste. Nós vimos que a latitude, ela só pode ser ou norte ou sul. Não é isso? Então, latitude ou é norte ou é sul. 50 graus vai estar aqui na região sul. Então, essa localidade vai estar a 50 graus sul. E a longitude? A longitude só pode ser leste ou oeste, né? Então, 50 graus ao sul, latitude, e mais 100 graus. Esse 100 graus vai ser o quê? Leste ou oeste. Se esse 100 graus está à direita do nosso planisfério, então esse 100 graus aí vai ser leste. Então eu vou ter as coordenadas feitas, tá? Então nós vamos perceber aí que haverá uma determinada localidade. O ponto A se localiza a latitude 50 graus sul e a longitude 100 graus ao leste. Ok? Temos aí essa diferenciação. Vamos lá então pegar o próximo aqui, ó. No próximo nós temos o B, certo? O ponto B. Onde se encontra o ponto B? Estamos aqui, ó, com o ponto B. E esse ponto B, ele se encontra acima da linha do Equador, tá? O ponto B está acima da linha do Equador. Se está acima da linha do Equador, isso quer dizer que ele se encontra numa região a norte do globo, tá? Ponto B é esse aqui, né? Ponto B eu vou ter de latitude 30 graus ao norte, né? Por que ao norte? Porque está em cima da linha do Equador,
ok? A latitude só pode ser norte e sul, e a longitude, como pode ser leste e oeste, ela se encontra na mesma localidade do ponto A, no mesmo hemisfério do ponto A, ou seja, se encontra aqui na região leste, ou seja, o ponto B se encontra a 160 graus leste também. Por que leste? Porque está na mesma região aqui do ponto A, que é a região leste, tá? De acordo com a longitude, certo? Que é esse meridiano aqui, ó. Meridiano aqui, ó, é a longitude. E vamos só pegar mais um aqui, que é o ponto C. Deixa eu pegar aqui o ponto C. Ponto C, aqui no nosso mapa, nós estamos próximo ao Brasil, ó. Ponto C. O que é que nós temos aqui no ponto C? No ponto C, nós vamos ter uma região que está abaixo da linha do Equador. Se está abaixo da linha do Equador, então nós temos latitude 20 graus ao sul, né? Já que é abaixo da linha do Equador, 20 graus ao sul. E a latitude? A latitude vai ser no hemisfério oposto de A e B. Se é hemisfério oposto de A e B, então eu vou ter a latitude oeste. Quantos graus a oeste? 60 graus ao oeste, certo? 60 graus a oeste. Então, essas são as principais, esses são, no caso, as principais coordenadas geográficas. Existem várias outras, mas não vai dar tempo de a gente concluir todas elas. No livro de vocês, existe mais coordenada geográfica, tá? Vocês dão uma revisada boa aí através do livro de vocês, que posteriormente vai ter vários, vamos nos ver próxima semana e vamos tirar as principais dúvidas que ficaram aí no decorrer dessa aula, que eu acho que ficaram um pouco de dúvida, várias dúvidas, né? Até porque é um assunto, digamos, seja novo para vocês e exerce aí bastante atenção também, requer bastante atenção também, certo? Mas temos aí algumas atividades que vocês podem desenvolver, tá? Principalmente na página 71 e na página 72, ok? Até a próxima aula.